Nós queremos compartilhar nessa noite a palavra do Senhor e ela se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e nós queremos fazer esta leitura. Apocalipse, capítulo 2, versos do 8 ao 11. Eu gostaria de pedir aos amados que mantivessem suas Bíblias abertas, a fim de que nós pudéssemos olhar para este texto, mesmo depois da leitura. Apocalipse 2, do 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. É a palavra do Senhor que diz isso ao nosso coração. Meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, 120 anos de história, 120 anos de um legado importantíssimo para o movimento evangélico nacional, para a proclamação do Reino de Deus. E a palavra do Senhor a mim, nessa noite, e a você, é ser fiel até a morte. A pergunta que fica é: como ser fiel a algo ou a alguém em um mundo tão relativizado? Como ser fiel a algo ou a alguém em um mundo que foge de absolutos? No entanto, é esta a orientação do Senhor Jesus Cristo à igreja que se reunia na cidade de Esmirna. É esta a orientação do Senhor, por meio do seu Espírito, a nós, Igreja do Senhor, no século XXI. No entanto, à guisa de introdução, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito deste texto, porque a fala do Senhor Jesus Cristo é extremamente linda e pedagógica à Igreja de Esmirna. Todas as colocações e todas as construções das suas orações neste texto são extremamente compreensíveis para a igreja para a qual ele dirige esta carta. Em primeiro lugar, a cidade de Esmirna é uma cidade muito linda. Ela era conhecida como a flor da Ásia, a coroa da Ásia. É uma cidade linda, importante. É uma cidade bastante comercial, porque um dos principais portos da época ficava na cidade de Esmirna, portanto, era uma cidade rica. Além disso, era uma cidade extremamente alcançada por um senso religioso. Havia na cidade de Esmirna templos aos mais diversos deuses. O templo de Apolo, o templo de Zeus, o templo de Afrodite, o templo de Cibeles, todos estes templos estavam localizados na cidade de Esmirna. E é interessante que o Senhor fala para estes cristãos que estão envolvidos neste contexto: vocês são ricos. A igreja de Esmirna olhava pela janela e, de fato, conseguia compreender bem o que era ser rico. Numa cidade extremamente tocada pela religiosidade, o Senhor fala para eles: vocês precisam ser fiéis. E eles olhavam pelas janelas da igreja e percebiam uma cidade extremamente arraigada a conceitos religiosos, que, à sua medida, pressupõem um certo grau de fidelidade. Mas não apenas isto. O Senhor fala neste texto que esteve morto e reviveu. E é interessante como este conceito também para a cidade de Esmirna, para aqueles que conheceram a história de Esmirna, o quanto esse conceito era completamente plausível e compreensível. A cidade de Esmirna foi criada no ano 1000, foi fundada no ano 1000 a.C. Ela foi feita colônia no ano 1000. No ano 600, ela foi totalmente destruída. Um povo chamado os Lídios, que era um povo que ocupava uma parte
da Ásia Menor, a parte ocidental da Ásia Menor. Os lídios destruíram a cidade de Esmirna. Ela foi construída e organizada no ano 1000. No ano 600 ela foi destruída. No entanto, no ano 200, Lisímaco, um dos generais de Alexandre, já Alexandre falecido, reorganiza, reconstrói essa cidade. Então, é fácil que o habitante da cidade de Esmirna compreenda bem o que é morrer e tornar a viver. Foi exatamente isto que o Senhor falou para eles: estive morto e revivi. A cidade compreendia bem, os esmirnienses conseguiam compreender bem este conceito. Mas uma outra expressão usada pelo Senhor para estes queridos é dizendo respeito à fidelidade, sejam fiéis até a morte. E é interessante, mais uma vez, que a cidade de Esmirna era tida e reconhecida como uma cidade, como um povo extremamente fiel e leal, por exemplo, ao Império Romano. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel do Império. Portanto, quando o Senhor fala, vocês precisam ser fiéis, eles também compreendiam bem. E o que é lindo também é que o Senhor fala que aqueles que permanecerem fiéis receberão a coroa da vida. E é maravilhoso perceber que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, por meio do seu Espírito, ilumina esta carta enviada a esta igreja, porque, mais uma vez, é um contexto em que eles entendem. Esmirna tinha um estádio onde, a cada ano, eram celebrados os Jogos Atléticos. E os jogadores disputavam a coroa de louros, aqueles que conseguiam correr, aqueles que conseguiam se dedicar e vencer. Eles recebiam, ao final, os louros desta vitória. E o Senhor fala: aqueles que perseverarem receberão a coroa, não enfrentarão o dano da segunda morte. E este benefício ao final de uma corrida era também algo bastante conhecido pelos nossos irmãos da igreja de Esmirna. De modo que esta era uma igreja que passava sofrimentos os mais diversos. O Senhor, por meio do seu Espírito, fala nesta carta que havia infiltrados, pessoas que se diziam da fé, mas eram sinagoga de Satanás. É uma igreja perseguida, sofredora, pobre, caluniada, aprisionada. E o Senhor acabara de dizer que muitos seriam passados ao fio da espada. E, no entanto, a esta igreja o Senhor falou: ser fiel. É interessante pensar, queridos, que ser cristão em Esmirna era um risco de vida. Em alguma medida, a igreja moderna, a igreja presbiteriana unida de São Paulo, a Catedral Presbiteriana do Rio, ou a Igreja Presbiteriana do Rio, as igrejas sérias do Brasil e do mundo têm enfrentado dificuldades as mais diversas. Talvez não na medida de um império que aprisiona, que mata, que persegue, mas indiretamente, em alguma medida, nós temos sido perseguidos, chacoalhados. E a palavra do Senhor, a mim e a você nessa noite, é ser fiel até a morte. E eu gostaria de pensar com os irmãos 4 lições a respeito de como ser fiel até a morte. Nós vamos olhar para este texto e vamos aprender a como ser fiéis até a morte. O Senhor dá esta ordem à igreja de Esmirna, dá esta instrução à igreja de Esmirna, mas não deixa a igreja de Esmirna sem um caminho para isto. E nós vamos olhar para este texto. No verso 9, na primeira parte do verso, o Senhor diz: conheço a tua tribulação. E no verso 10, ainda na parte A, a palavra de Deus diz: não temas as coisas que tens de sofrer. A primeira lição que nós precisamos ter diante de nós, avivada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, é que para sermos fiéis até a morte, nós precisamos ser realistas nos desafios da vida. A igreja de Esmirna estava atravessando um tempo bastante complexo e difícil.
E além disso, o Senhor fala para ela o seguinte: o futuro ainda vai ser pior. O futuro vai ser sombrio. É exatamente o início do verso 10. É como se o Senhor estivesse dizendo para Esmirna: sejam fiéis, mas não tenham a cabeça nas nuvens, tenham os pés no chão. Sejam invadidos pela realidade daquilo que é o mundo em que vocês estão, que jaz no maligno. De modo que nós não podemos ter, queridos, como servos do Senhor, uma romanticidade que a Bíblia não dá para nós. Ao contrário do evangelho pregado por aí, um evangelho disfarçado de prosperidade, que só traz palavras para o chão da terra, que diz que nós venceremos, que seremos conquistadores e que nós somos cabeça e não cauda, e vão usando textos e mais textos descontextualizados, no sentido de que nós vamos alcançar aquilo que no mundo está posto. E a palavra do Senhor nunca prometeu para nós uma vida fácil aqui. Antes, examinando as Escrituras, nós vemos desde o Antigo Testamento que o povo do Senhor passou situações difíceis. O Senhor nos chama a uma vida de realidade, de realismo. Não de pessimismo, mas de realismo. Isso me faz lembrar Êxodo capítulo 3, quando o Senhor chama Moisés e dá a ele uma ordem de resgatar o seu povo. Ele fala o seguinte: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece aquilo pelo que nós passamos. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 16, verso 33, diz: tenho-vos dito isto para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. De modo que, se nós queremos viver fiéis ao Senhor, impedidos de andarmos decepcionados com aquilo que enfrentamos e com as dores do andar dessa vida, precisamos ser realistas com os desafios da nossa história. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Os crentes de Esmirna, em uma só vez, do alto do Monte Pagos, foram mortos, arremessados lá de cima, 1.200 crentes. E numa outra oportunidade, mais 800 irmãos nossos do passado. E o Senhor fala para eles: vai ficar pior. Meu amado irmão, haverá tribulações. A vida cristã não é desprovida de dores. Aliás, nós estamos vivendo agora esse tempo. Seja a quarentena, seja aqueles que foram diagnosticados, sejam aqueles que estão agora doentes, enfermos, sejam aqueles que perderam alguém, sejam aqueles que foram levados à presença do Senhor em razão do Covid. Meu irmão, nós vamos enfrentar aflições. Na fé que nós cremos, a fé que nos envolveu por obra do Espírito Santo, nesta fé não há romanticidades e alienações. Nós não somos como que blindados para as dores desta vida. Se não, vejamos, você pode olhar para a sua própria história. Há alguém aqui que tenha 10, 20, 30, ou os irmãos com mais idade, 80, 90, 100 anos, que tenha conseguido uma fórmula de pular a etapa da dor? É óbvio que não, queridos. Isso me faz lembrar a história de um homem que veio a ser bispo desta igreja de Esmirna. Em torno de 50 anos depois desta carta, depois que esta carta é enviada para a igreja de Esmirna, em torno de 50 a 60 anos depois, o bispo desta igreja, o pastor desta igreja, um homem chamado Policarpo, sofreu nas mãos do império. Este homem, dedicado, líder, discípulo de João, encontrado por seus algozes, e já avançado em idade, aos 86 anos de idade, fala aos guardas: esperem um pouco, eu vou orar. E os guardas, como que constrangidos pela idade, deram a possibilidade de nosso irmão Policarpo orar.
antes de ser levado. E ele orava e orava alto, e os guardas começaram a ficar constrangidos com aquilo que ele orava. De modo que ele acabou de orar e falou, vamos, tranquilo, calmo, como que numa certeza perene de que no mundo há aflições. E chegando diante do procônsul, o procônsul disse a ele, jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade. E o nosso irmão do passado falou, 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer o meu rei e salvador? E aí o procônsul começou a ficar irado com isto e falou, vou te jogar às feras. E ele, faça isso logo. E o procônsul falou assim, não, então eu vou te colocar dentro da fogueira. E quando o procônsul deu a ordem aos soldados para juntarem a lenha, ele começou a tirar as suas próprias roupas e começou a caminhar na direção da fogueira. 2 dos soldados vieram com pregos para pregá-lo e ele disse, não. O mesmo Deus que tem sido fiel a mim, que tem sido fiel às suas promessas feitas a mim, que tem estado comigo todos os meus dias, ele me há de dar condições de ser queimado vivo. Meu amado, haverá aflições na vida, tenha os pés no chão. Não se engane. Palavra do Senhor por meio do profeta Isaías, no capítulo 43, versos do 1 ao 3. A palavra de Deus fala assim, não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não promete a nós a ausência de desertos, a ausência de rios, a ausência do fogo. O que ele promete a nós é que ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Senhor conhece o seu sofrimento. Tem uma visão realista da realidade. Mas, em segundo lugar, a segunda lição para nós caminharmos e sermos fiéis até a morte é que nós devemos priorizar a vida espiritual. O verso 9, agora na parte B, entre parênteses, diz o seguinte: mas tu és rico. A assertiva anterior diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era pobre, porque os crentes vinham das classes mais baixas. Os crentes eram escravizados. Os crentes eram saqueados. Os crentes eram perseguidos. Os crentes eram jogados nas prisões. Os crentes, a despeito dessa perseguição, não se corrompiam e, por vezes, financeiramente, eram pobres mesmo. No entanto, os valores que os irmãos da igreja de Esmirna, por isso que foi uma igreja apenas elogiada, não houve críticas. A despeito da pobreza econômica, social, eles eram ricos da graça de Deus, ricos da intimidade com Deus. Meu irmão, se você quer ser fiel até a morte, priorize as coisas do alto, mergulhe na intimidade com Deus, leia a palavra, ore, seja alguém encontrado pelo Senhor todos os dias na sua devoção pessoal. Atenda a palavra do Senhor que diz a você, e tu, entrando no teu quarto, ou entra no teu quarto e fecha a porta, e fala com teu pai em secreto, e o teu Deus que vem em secreto te há de recompensar. Meu amado, nós crentes no Senhor Jesus Cristo precisamos reaprender o caminho da devoção pessoal, queridos. Tenho falado isso diariamente para a minha igreja. Tenho certeza de que muitos dos irmãos que hoje nos acompanham são minhas ovelhas e têm falado sobre isso na nossa igreja. Precisamos reencontrar o caminho da devoção pessoal. Eles não tinham tesouros na terra, mas eles acumulavam tesouros no céu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e eu fico muito à vontade para falar isto, em razão do nosso legado histórico, em razão da beleza do templo que nos hospeda, e é um presente de Deus para nós. Seja você membro da Igreja Presbiteriana do Rio, seja você membro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Que arquitetura linda!
No entanto, queridos, a riqueza de uma igreja não está na pujança do seu templo, na beleza dos seus móveis, na opulência do seu orçamento, na projeção social dos seus membros. A riqueza da igreja está em caminhar de joelhos dobrados diante do Senhor. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos humanos, mas era rica aos olhos do Senhor. O que acontece, queridos, é que se você e eu queremos nos manter fiéis até a morte, nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Precisamos fazer coro com o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20, dizendo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É isso. Eu quero viver para valorizar o Senhor, para honrá-lo em todas as coisas. Isso é algo fundamental na nossa caminhada de fidelidade no Senhor. Em terceiro lugar, um outro aspecto para que nós caminhemos e sejamos fiéis até a morte é nos sacrificando para honrar ao Senhor. O verso 10 diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados irmãos, meus queridos amados de São Paulo e do Rio e das mais diversas localidades do Brasil e do mundo. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo estimulados, emulados a enfrentar até a morte. E perceba que a questão aqui não é algo de perseverança dos santos, não é ser fiel até o último dia de vida, não é esta a palavra. A palavra é ser fiel até o ponto de entregar a vida, até o ponto de morrer. É preferir morrer a negar Jesus, é preferir morrer a envergonhar o nome do Senhor, é preferir morrer a envergonhar o nome daquele que é digno de ser exaltado por todos. Desta forma, a igreja de Esmirna, ela não era uma candidata à morte, queridos, ela era candidata à vida. Nós somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências. Nós somos desafiados a sermos fiéis como tantos irmãos do passado, dentre os quais aquele que acabei de dizer, o nosso irmão que foi pastor dessa igreja, Policarpo, que foi levado à morte no dia 23 de fevereiro de 155. Este irmão do passado foi levado à morte, e uma vez que o procônsul estava furiosíssimo, e mandou colocá-lo na fogueira, e ele caminhou em direção à sua própria morte. Enquanto estava na fogueira, os historiadores narram uma oração que foi ouvida da parte de Policarpo, e eu quero compartilhar esta oração com você. Senhor, Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho predileto e abençoado, por cujo mistério te conhecemos, Deus dos anjos e dos poderes, Deus da criação universal e de toda a família dos justos que vivem em tua presença, eu te louvo porque me julgaste digno deste dia e desta hora, digno de ser contado entre os teus mártires e de compartilhar do cálice de teu Cristo. Meus irmãos, nós precisamos fazer coro com esta oração, porque hoje em dia nós somos desafiados na nossa fé, nos centros universitários, nos nossos empregos, na caminhada da vida. Temos sido bombardeados em nossos valores e nossos princípios, e nós precisamos ter verdadeiras palavras contrárias a tudo isto que está sendo dito e afirmarmos mais uma vez a doutrina da palavra do Senhor. Nós precisamos continuar dizendo que as respostas para a caminhada humana se encontram na Escritura Sagrada. Nós precisamos ter a consciência em Deus, de sermos fiéis ao Senhor, e não vendê-lo por dinheiro algum,
como fez Judas. Não trocá-lo por um prato de lentilhas como Esaú. Não vendermos a nossa consciência por barra de ouro como Acã. Custe o que custar, mantenha-se fiel ao Senhor. Nem que isso custe o seu namoro, nem que isso custe o seu emprego, nem que isso custe o seu sucesso, nem que isso custe a sua vida. Seja fiel ao Senhor. O próprio Senhor, no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versos do 10 ao 12, diz que nós somos bem-aventurados quando perseguidos por causa da justiça. A palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo, a Timóteo, seu filho na fé, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 12, diz que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Bem-vindo ao mundo! Nós somos chamados a nos manter fiéis, ainda que isso custe o nosso bem-estar. O nosso irmão também do passado, que viveu um tempo difícil no período da Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer, ou Dietrich, como você quiser pronunciar. O nosso irmão Bonhoeffer, vivendo um tempo difícil num campo de concentração, um homem que foi morto, enforcado na Alemanha nazista em 9 de abril de 1945, disse que o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Enquanto estamos aqui, muitos irmãos estão agora no mundo padecendo, sofrendo pelo nome do Senhor. E cabe a nós honrarmos este nome acima de todo nome. E em quarto e último lugar, queridos, se nós queremos ser fiéis até a morte, se nós precisamos obedecer a esta palavra do Senhor sobre nós, nós precisamos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Olha o que dizem os versos 9 e 10. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram sinagoga de Satanás e não são. Que se declaram judeus e não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A tribulação pela qual nós passamos tem um tempo determinado, específico, escolhido, posto pelo nosso Senhor. Nós não sofremos para além da conta. O Senhor fala que não nos veio tribulação que nos seja além dos nossos limites. E neste texto, de uma forma específica, o Senhor fala para a igreja de Esmirna: vocês passarão por uma aflição de um tempo, mas é por um tempo só. É o tempo que eu determino. Eu sou o Senhor soberano. Você não vai sofrer por além da conta. Igreja do século XXI, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que completa 120 anos. Se você, meu irmão e minha irmã, está enfrentando uma dor agora, em nome de Jesus, creia que até esse tempo de dor, até esse tempo de lágrima, é contado na presença do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus conhece a nossa aflição, ele conhece a nossa tribulação, ele sabe das nossas lágrimas e determina que elas rolarão apenas por uma noite, tendo amanhã da alegria em nós como uma promessa, incorporada a nós como patrimônio dos nossos benefícios. Haverá uma manhã de alegria, meu irmão e minha irmã. O diabo pode até colocar a igreja de Esmirna atrás das grades. Os judeus podem estar furiosos, o império pode perseguir. No entanto, eles apenas realizam o propósito de Deus sobre a face da terra. Não há um tempo em que o diabo haja fora daquilo que é determinado pelo próprio Deus.
Não há um tempo em que o povo judeu agiu fora daquilo que o Senhor permitiu. Não há um tempo em que o império tenha feito algo que saiu das mãos poderosas do Senhor. Antes, tudo isso, o diabo e seus anjos, os inimigos da igreja, todos eles estão sujeitos ao poder e à vontade soberana do Senhor. De forma que o salmista, no Salmo 119, verso 71, diz: foi-me bom passar pela aflição para aprender os teus decretos. Ele não nos livra necessariamente da fornalha. O Senhor nos livra na fornalha. Ele não nos livra dos desertos, mas Ele nos livra nos desertos. Não temas as coisas que tens de sofrer, porque mesmo os nossos sofrimentos estão contados e computados mesmo antes do nosso nascimento. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles existia ainda. Deus tem o controle de todas as coisas. O Senhor eterno, Ele é o primeiro e o último, aquele que nunca muda. Este Deus está comigo e está contigo até a consumação dos séculos. Veja, o pastor não está dizendo que aquilo que você tem pedido, aquilo que tem afligido o seu coração, necessariamente será desfeito no sentido de atender àquilo que você quer ou aquilo que aos seus olhos humanos, na sua percepção, é o melhor para você. Mas o que eu estou dizendo é que tudo aquilo que nos acontece debaixo da poderosa mão do Senhor. E nós devemos nos sujeitar à sua vontade, que, segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, é boa, perfeita e agradável, ainda que nós choremos. A palavra do Senhor fala no verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Concluindo, queridos, seja realista. Priorize a vida com Deus, a vida espiritual. Sacrifique-se ao máximo para honrar o nome do Senhor e a fé que te envolveu. E saiba que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Não interessa se você está vivendo um tempo de tribulação, de solidão, de angústia, de pressão, de Covid, de enfermidade, seja lá do que for. Até esse tempo está debaixo da poderosa mão do Senhor. E quando o Senhor quiser fazer este tempo cessar, Ele irá fazê-lo, porque Ele domina sobre todas as coisas. A terra é estrado dos seus pés. E isso tem que alentar o nosso coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que nada mude, ainda que aos seus olhos humanos este sofrimento se perpetue, ainda que não haja uma porta aberta, o verso 11 diz: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Se o sofrimento for perene até o último dia da nossa vida, ainda assim haverá uma alegria pela manhã. Ainda que não seja nesta vida aqui. Ainda que seja na eternidade. Na verdade, esta é a esperança que aquece o nosso coração. A minha palavra, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. A minha palavra àqueles que nos assistem e que participam deste momento nesta noite. A você que apareceu nessa live aqui, porque esta live apareceu em uma das suas redes sociais, você nem sabia, mas você ficou aqui. Eu quero dizer a você que você foi atraído a este tempo aqui pelo próprio Espírito Santo de Deus, que estava interessado em falar ao seu coração que você deve ser realista, que você deve priorizar a vida espiritual, a sua devoção com o Senhor, que você deve se sacrificar em amor a Deus e que você deve saber que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu quero então orar nessa hora, clamando a Deus que continue a cuidar da sua vida. Se o Senhor não voltar antes,
que o tempo que os irmãos de São Paulo têm para viver como Igreja Presbiteriana Unida seja um tempo fiel ao Senhor, para a glória do nome dele, para a edificação e crescimento da Igreja e para a proclamação do Reino de Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos nesta hora por estes amados irmãos que estão aqui conosco. Nós te louvamos porque não existe palavra para eles. A palavra é sempre para nós. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, aplica no nosso coração esta palavra, de modo que nós não venhamos a nos esquecer dela. Pai, cuida de nós nesse tempo difícil e dá-nos condições de sermos fiéis ao Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Seja a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, seja a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, seja as demais igrejas que estão aqui representadas, seja as igrejas fiéis ao Senhor no Brasil e no mundo. Dá-nos condições de sermos fiéis ao Senhor. E abençoa-nos nesta noite de forma especial. Alenta-nos o coração. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.